Queridos, enquanto você pega aí Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, eu quero mandar alguns abraços aqui para minha esposa Mara, que está sempre me acompanhando e levantando uma equipe sempre para estar ouvindo. Um abraço aqui para o Aloysio Salles, junto dele, a mãe dele, a dona Nair, está sempre acompanhando, né, a nossa programação. Eu quero lembrar também, mandar um abraço aqui para Gilcimara, nossa irmã Gilcimara, Celina Balbino, para Aparecida Costa, temos culto aí esse mês lá de novo no sítio, Ágada Marques Souza, Maria Aparecida Sabina, nossa Cida, né? Cida, e a Bruna Silva de Souza. Se você ainda quer mandar o seu alô, joga pra gente aí, né? Para que a gente possa estar divulgando aqui. Quero mandar um abraço para toda a equipe aí, mais uma vez, dos 12 dias. Lembrando que no dia 1º, Verônica pregou e a nossa senha foi perceber em Cristo as oportunidades para viver tempos de expansão e provisão. Foi a pregação em cima de Gênesis capítulo 26, do 19 ao 22. E ontem, pastor Adenir, né? Fazer tudo o que Jesus disser para viver os milagres de Deus. João 2, de 1 a 10. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Gálatas 6. Charles Spurgeon, ele deixou uma mensagem que eu queria dizer antes da mensagem aqui. Existe um evangelho de açúcar. Busque o evangelho que rasga, que ele faz brotar lágrimas, que ele dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata o seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. Precisamos amar Cristo mais do que amamos aos homens. O nosso coração nos atrai para as pessoas e nos trai por causa das pessoas. Olha bem, o nosso coração nos atrai para as pessoas e nos trai por causa delas. E nós precisamos amar a Cristo, amar o evangelho genuíno acima de tudo. Gálatas capítulo de número 1, a partir do versículo 6. Estou admirado, Paulo escrevendo, com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Observação: essa carta Paulo escreveu, né, aproximadamente entre o ano 70, por aí, depois de Cristo, ou um pouco antes disso, ou seja, há mais de 1900 anos atrás que essa carta foi escrita. Mas parece que nós estamos num panorama idêntico. Estou, Paulo, escrevendo, muito admirado. A notícia chegou para ele, aonde ele estava. Ele escreve uma carta que era o meio de comunicação para quem estava distante naquela época. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando muito depressa aquele que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Já naquela época. Mas se alguém mesmo que sejamos nós, porque Paulo está deixando claro que ele poderia tropeçar em algum momento, na hora de anunciar, na hora de doutrinar, na hora de disciplinar, na hora de passar a mensagem. Ele diz assim, mas se alguém mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Qualquer outro
evangelho, qualquer outro anúncio de Deus, qualquer outro anúncio da mensagem de Deus, diferente do evangelho, e aí estamos falando do evangelho que chegou até nós através do Espírito Santo, pela palavra que foi escrita. Se alguém anunciar qualquer coisa diferente disso, segundo Paulo está falando para o povo de Gálatas aqui, seja maldito, seja amaldiçoado. No versículo 9, pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. É lógico que ele está falando mais com relação à mensagem, com relação àquilo que vai ser dito para a gente. Há uma maldição por trás daquela pessoa que anuncia o evangelho errado? Claro que há. Claro que há. Porque o Senhor mesmo é contra qualquer pessoa que ensina diferente do que ele estabeleceu, do que ele permitiu que fosse escrito nas Sagradas Escrituras. Versículo 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Um dos maiores motivos pelo qual a mudança no Evangelho, está havendo uma mudança na pregação da mensagem do Evangelho e ainda nos dias de hoje, essa notícia está na Bíblia há mais de 1900 anos, mas é como se colocasse nos jornais de hoje essa notícia. A maioria dos pastores, dos líderes religiosos, porque não estamos falando só do nosso segmento protestante, evangélico, mas estamos falando no geral. No geral, a maioria, ou boa parte, vamos colocar, dos líderes religiosos estão fazendo isso para conseguir aprovação, para conseguir likes, para conseguir seguidores, para conseguir pessoas que fiquem bajulando e que também sustentem as suas vidas e as suas famílias. Algumas pessoas não querem perder pessoas pelo motivo certo. É porque pelo motivo certo, eu não quero perder pessoas para Cristo, mas pelo motivo errado, eu não quero perder pessoas para minha denominação, para o meu ministério. Entende? Eu quero que as pessoas permaneçam aqui. Mas Paulo diz que ele não buscava a aprovação das pessoas. E nós estamos cometendo esse erro muitas das vezes na hora de ministrar uma palavra, na hora de pregar, na hora que somos convidados para ministrar, na hora que estamos diante da igreja que o Senhor nos confiou, que são todos de Jesus, mas o Senhor nos confiou como confiou a Pedro. Então, nós muitas das vezes estamos muito preocupados com a reação das pessoas e modelos de culto, modelos de pregação são muito mais motivacionais para esse tempo do que para o tempo da eternidade. A motivação da pregação, a motivação da doutrina, a motivação do apacentar, do liderar, do conduzir, do guiar as pessoas tem que ser a eternidade, o tempo que vai se passar com ou sem Deus. E para isso o único remédio, o único antídoto é a palavra de Deus, é o evangelho genuíno. E Paulo não abre mão de orientar aqueles que ele um dia iniciou com o evangelho, que continuem com o evangelho. Que não se preocupe, que não ame mais pessoas do que o Cristo. Porque quando amamos mais pessoas, quando nós nos preocupamos mais com as pessoas, com o coração das pessoas, com a alegria das pessoas, com as festas das pessoas, com o desejo das pessoas, nós corremos um sério risco muito grande de sermos traídos pelo nosso coração. De ficarmos com medo de entristecer pela palavra, porque a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento. E ela só virá se pregarmos o evangelho. No versículo 11, Paulo diz: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim.
Que saudade dessa pregação, de pregarmos exatamente aquilo que foi revelado a nós pelo Cristo, pela palavra de Deus, pela revelação de Deus. Paulo precisou dessa revelação direta de Jesus, porque ainda não era escrito o Novo Testamento, ainda não tinha sido revelado nas Escrituras. Nós não, nós temos o Cristo através do Novo Testamento, e nós não podemos de maneira nenhuma pegar essa revelação que não é humana e deturpar e modificar. No versículo 12 ele fala: eu não recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Cristo que o revelou para mim. Isso na situação de Paulo. No versículo 13, vocês ouviram falar de como eu costumava, Paulo dando testemunho a respeito de si, de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Versículo 14, quando eu praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Olha bem, antes, Paulo relata uma coisa fantástica. Antes mesmo de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. Não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Isso Paulo falando ao povo de Gálatas. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. Olha bem, a maioria de nós viemos de outras religiões. No caso de Saulo, de Paulo, né, dos judeus, a religião dos judeus. E ele era formado, ele era ali participante. Ele não era só de formalidade, ele não era só um religioso simples, ele era, né, participante direto, e ele estava adiantado, segundo ele fala. Alguns de nós também tínhamos muitas funções e éramos participantes ativos das religiões, até que o Senhor, que já tinha determinado para a gente essa chamada antes do nascimento, agora se revela a nós através do Filho, e nos revela que nós temos que anunciar essas verdades. E Paulo está frisando aqui: vamos parar de misturar, vamos parar de ficar preocupados da maneira que nós vamos anunciar, da maneira que nós vamos falar o Evangelho, porque pode ferir, porque pode machucar. O Evangelho é uma chamada ao arrependimento. E arrependimento, ele só termina quando há o perdão. O arrependimento, ele só termina quando há o perdão. Mas entre o arrependimento e o perdão, há a confissão. Eu preciso confessar com os meus lábios, com o meu coração. Eu preciso confessar que estava errado a respeito de Deus, que estava errado a respeito das coisas de Deus, do padrão de vida que Deus quer. O meu jeito de pensar, os meus desejos estavam errados, os meus pensamentos estavam errados, os meus sentimentos estavam errados, as minhas atitudes estavam erradas, e eu estou arrependido disso. Evangelho é isso. É mudança, é metanoia, é transformação, é conversão. Eu mudo de direção. Eu estava indo em direção ao inferno, levado e conduzido pelo mundo. O mundo
perguntava, o mundo oferecia e eu sim, 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 porque eu não queria ficar mal com ninguém, eu queria ser uma pessoa incluída, eu não queria ser excluído da sociedade, eu não queria ser desprezado, eu não queria ser rejeitado. Então o que o mundo oferecia eu estava seguindo. Agora o Senhor me oferece uma oportunidade para mim ser excluído do mundo e ficar incluído no reino dele. Quando você decide por Cristo, entenda, você já está sendo excluído do sistema atual. Você precisa se arrepender, confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus, uma nova chance para mudar a direção. Esse é o evangelho, não existe outro evangelho. O Senhor Jesus chega: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Os apóstolos vão continuar falando: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. O João Batista, antes de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. A mensagem é a mesma. A igreja tem que caminhar nessa mesma esfera, nessa mesma pregação. Não dá para acrescentar, não dá para mudar, não dá para inventar. Nós não fomos chamados, olha bem, para encher a igreja de pessoas, mas encher as pessoas de Deus. Olha bem, vou repetir, nós não fomos chamados para encher o templo de pessoas, os locais de pessoas. Nós fomos chamados para povoar o céu. Para isso precisamos encher as pessoas de Deus e da verdade de Deus e do evangelho genuíno. Estamos iniciando, estamos dando as primícias para Deus. Hoje teremos mais um encontro, mais uma oportunidade de oferecer a Deus através dos 12 dias de propósito para 12 meses de bênção na sua vida. O pessoal pode falar assim: vai lá, recebe a palavra, coloca em prática para você ver se Deus não atua, se Deus não prospera, se Deus não vai abençoar. Não é só um encontro, não é só uma formalidade, não é só para ir para dizer eu participei dos 12 dias, mas existe uma coisa que a gente quer e existe uma coisa que Deus quer. Nós queremos, né, de Deus alguns milagres, nós queremos de Deus alguma solução, mas nós devemos chegar lá e perguntar qual é a opinião de Deus, e é o que essa galera está fazendo. Deus, o que eu preciso para ter o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março na tua presença? Qual é a palavra genuína que vem do teu evangelho para mim? Aí chega lá, recebe a senha e começa a viver aquilo. Não tem como Deus não abençoar. Não é por causa da campanha, não é por causa do Templo Batista, não é por causa dos pregadores, é porque eles estão ministrando a palavra de Deus. O nome da campanha é só uma maneira de chamar as pessoas para estarmos juntos no começo do ano na presença de Deus, mas o que opera é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor liberada. Nós temos que entrar 2025 debaixo de uma palavra de Deus. Essa palavra tem que ser o evangelho, tem que ser o evangelho. Paulo diz: não deixe entrar no meio de vocês perturbadores, pessoas que estão distraindo a sua atenção daquilo que é genuíno. O evangelho exige renúncia, exige abandonar a maneira que estava vivendo. Não vai se abandonar tudo de uma vez por todas, tudo de uma noite para o dia, mas à medida que você agora aceitou o evangelho, aceitou a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, agora você precisa conhecê-lo pela palavra de Deus, conhecer todos os dias, esperar que alguém, ou deixar humildemente que alguém te ensine os passos dessa nova caminhada. Precisa conhecer esse Cristo. Paulo diz aqui que 3 anos e meio ele estava ainda aprendendo, conhecendo, estudando. Não foi aquela coisa assim, Paulo aqui falando, Saulo, né, falando aqui que realmente ele precisou de tempo, ele teve tempo com Cristo. E na época de Paulo, na época de Saulo, não tinha a palavra, o Novo Testamento escrito, ele só tinha o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Agora nós temos a Bíblia, o Novo Testamento. Então não precisamos esperar que Cristo, através do nosso relacionamento de oração, venha falar com a gente e revelar. Está escrito, ele já deixou essa palavra escrita. Diferente de Paulo, nós temos a Bíblia, nós temos o Novo Testamento. Então nós precisamos viver desse Novo Testamento. E a única maneira de não tropeçarmos, de não sermos cúmplices, coniventes com essa permissão, essa tolerância
com, entre aspas, o evangelho paralelo, esse evangelho que estão tentando misturar, confundir. A única maneira é amar mais a Cristo do que as pessoas, amar mais a Deus do que as pessoas, amar mais o Espírito Santo do que as pessoas, amar mais a opinião de Deus, a ideia de Deus, a ideologia de Deus, né? Que começa em Gênesis, né? A ideologia de Gênesis, entende? Amar mais essa ideologia, esse pensamento, essa direção do que qualquer pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo deve ser direcionado o nosso amor maior, porque senão, se o nosso coração nos atrair para pessoas, ele vai nos trair por causa de pessoas. Nós seremos traídos e enganados por causa de pessoas. Então, em nome de Jesus, vamos observar esse conselho de Paulo. E todo e qualquer evangelho pregado que não seja esse que o Senhor deixou para a gente, nós vamos amaldiçoar pelo menos o evangelho e tentar fazer com que as pessoas entendam que estão erradas e precisam voltar para Cristo. Pai, em nome de Jesus, é o terceiro dia de 2025. Terceiro dia de 2025, e nós pedimos ao Senhor que essa palavra que foi liberada aqui hoje alcance corações, mude ideias, pensamentos. Ó Deus, que a igreja do Senhor aprenda a viver na ideologia de Gênesis, aprenda a viver dentro da opinião do Senhor no Novo Testamento, aquilo que está a partir de Mateus até Apocalipse, para que a gente possa entender que isso é o Evangelho, não deixar que nada modifique isso, nada transforme isso em balelas, em situações para não perder pessoas. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que cada líder que está ouvindo, que cada líder de departamento, líder de células, de grupos familiares, de tribos, líderes de grupos pequenos, ó Deus, cada líder de congregação, de igreja, de ponto de pregação, de estudo nos lares, cada pessoa que tem, ó Deus, a responsabilidade de apacentar, de conduzir a palavra, os professores da EBD, dos estudos, das palestras, dos congressos, dos seminários, meu Deus, que eles possam entender essa mensagem de hoje, que a gente possa, ó Deus, voltar, ó Deus, à simplicidade do Evangelho. Essa simplicidade que nós encontramos sempre aqui, toda sexta-feira, nas edições do programa Renovação na Simples Web Rádio. Senhor, confirma essa obra no coração de cada um, em nome de Jesus.